deixe-me gastar esses minutos finais que eu tenho estudando com vocês uma importante profecia que marca o momento em que Cristo chegaria. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. É chamada a profecia das 70 semanas. E essa profecia tem algumas diferençazinhas de interpretação num ponto ou no outro, mas na sua base é um ponto comum entre judeus, cristãos e cristãos de várias áreas. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. O profeta Daniel viveu na Babilônia por volta do 6º século antes de Cristo. E diz aqui: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Eu sei que ficou um pouco complicado lendo assim, mas eu vou facilitar para vocês. Daniel estava angustiado porque ele sabia que o cativeiro da Babilônia ia passar. Só que ele via que o pessoal não estava preparado para o fim do cativeiro. Aí um anjo de Deus vem e fala: calma, Daniel, eu tenho uma boa notícia para você. 70 semanas Deus separou só para o povo de Israel, até que venha o Messias. E o que vai acontecer com essas 70 semanas? Nas 62 primeiras semanas vão acontecer duas coisas. Vocês primeiro vão 62 semanas, depois mais uma semana, né? 63 semanas. Vocês vão ter Jerusalém reedificada, os muros de Jerusalém serão reedificados, e depois de tudo isso, o Messias aparecerá. É mesmo? É. Só que depois que o Messias surgir, vai vir um rei, vai destruir a cidade e o santuário. Mas antes o Messias vai vir. E quando é que vai começar isso? Aí o anjo falou com ele: sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias ungido, 7 semanas e 62 semanas. O que vai acontecer? Os muros da cidade vão ser edificados, depois o ungido virá, e depois um povo vai destruir a cidade. Mas na metade da última semana, ele vai fazer cessar os sacrifícios e a oferta de purificação. Vamos ver como é que isso aqui cumpriu na história. Exatamente em 457 a.C., Artaxerxes expede um decreto para que Jerusalém seja edificada. Aqueles que estavam vivos na época contaram para 457, então as 70 semanas devem começar agora. Mas deixa eu fazer primeiro uma explicação para você, notinha de rodapé. Sempre que a Bíblia fala em profecias, principalmente profecias apocalípticas, um dia equivale a um ano. Um dia simbólico é um ano literal. Então, se eu falar com vocês assim, profeticamente, 7 dias e o Cevisa será modificado. O que eu estou dizendo? 7 anos. Tá bom? 7 anos. Agora, se eu falo de 70 semanas, quantos dias dá isso? 70 vezes 7, 490 dias. Mas como eu estou falando de profecia, viram 490 anos. Então demoraria 7 semanas ou 49 anos até que os muros da cidade fossem terminados. Irmãos, depois de 457, você conta exatamente 49 anos, os muros de Jerusalém estão terminados. Exatamente como a profecia falou. Aí depois de 49 anos, você conta mais 62 semanas ou 434 anos. E que ano que você está? Ano 27. Aí o que acontece no ano 27? Vê Jesus e é batizado. Vocês viram que na tradução que eu li falou o seguinte: o ungido, falou 2 vezes a palavra, virá o ungido.
O que significa a palavra ungido? Ungido em hebraico é Mashiach. Mashiach, que a gente fala em português, Messias. Mashiach significa ungido. Messias, ungido. E Cristo é a palavra Messias em grego. Quem é católico, não fala na igreja católica da crisma? Não fala em fazer a crisma? Crisma é uma palavra grega que significa unção. Crisma, a unção. Christos, o que foi ungido. Tá bom? Aquele que é ungido com o óleo para começar um trabalho de Deus como sacerdote e como rei. Então Cristo foi realmente iniciar o ministério dele no ano 27. Não foi assim que eu comecei a pregação aqui? Ele foi batizado por João e quando ele ouviu falar que João tinha sido preso, ele larga a região da Judeia e vai para Galileia e começa a pregar o reino de Deus. No ano 27, exatamente depois dos 434 anos da fundação dos muros de Jerusalém, Jesus é batizado, no ano exato da profecia. E curioso que fala que na última semana ele faria aliança com muitos e na metade da semana faria cessar o sacrifício. Exatamente 3 anos e meio depois, uma semana, 7, 3 e meio a metade, Jesus morre na cruz do Calvário e o sacrifício no templo perde o seu valor. E depois que Jesus morre e o sacrifício no templo perde o valor, o que é que acontece no ano 70? O templo é destruído por um rei que haveria de vir, como a profecia falou. Vocês sabem que até hoje Israel não faz mais sacrifício de cordeiro, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Se o cordeiro representa o Messias e os judeus não acreditam que o Messias veio, por que os judeus hoje não sacrificam mais cordeirinho? Ainda esperam o Messias. E por que o cordeirinho não é mais sacrificado hoje em Israel? Porque o templo está destruído. Enquanto não tem o templo, eles não podem sacrificar. E o que a profecia falou? Ele fará cessar o sacrifício. Os judeus não se deram conta que a história os obrigou a cumprir a profecia. Porque o sacrifício dos cordeiros só tinha um valor enquanto Cristo não vinha. Depois que ele veio, não tem mais por que sacrificar cordeiro. Os judeus não aceitaram Cristo. Mas Deus falou, olha, mesmo que vocês não aceitem Cristo, a profecia pertence a mim e não a judeus. Então eu vou obrigar vocês a não sacrificarem mais. Deus deixou de destruir o templo, exatamente como a profecia falou que aconteceria. Por isso que eu não acredito nessas ideias dispensacionalistas, que o templo vai ser reconstruído, que Jesus falou, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o Messias veio, o sacrifício parou. Exatamente, tem a esperança de construir o templo e que o Messias ainda veio, mas ele já veio. Quando Jesus é batizado no Jordão, o quarto evangelho nos diz que João Batista viu Jesus chegando e falou o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os cordeiros apontavam para ele. Mas tem mais uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Aliás, os judeus ficaram tão apavorados com essa história do templo ter sido destruído e o Messias não ter vindo, na ótica deles, que no Talmud, especialmente no Tratado do Sanhedrin 97b, o Talmud, os rabinos falam o seguinte, olha, a partir de hoje, nós desaconselhamos que vocês estudem as profecias de Daniel. E se alguém estudar a profecia de Daniel e fizer cálculos proféticos da vinda do Messias, que seja amaldiçoado. E as pessoas se perguntam, por que é amaldiçoado quem estuda o profeta Daniel? Porque a profecia não cumpriu. Não cumpriu? Ou cumpriu e eles que não aceitaram a pessoa que cumpriu? Entendem? Os próprios judeus admitem que as profecias de Daniel apontavam o nascimento do Messias no primeiro século. Agora vejam como uma coisa se encaixa, pessoal. Eu mostrei para vocês no primeiro dia a razão teológica porque ele veio. Um Deus que está oculto. No segundo dia, eu mostrei para vocês como é que mesmo fora de Israel, as pessoas estavam tendo a noção que o Messias estava por vir. Até os magos vêm do Oriente porque viram a sua estrela. Hoje eu mostro que dentro dos judeus havia a profecia com cronologia, apontando o tempo exato. Só pode ser ele o Messias. E tem mais um detalhe. A Bíblia fala, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Segundo a Bíblia, o Messias reuniria 2 funções, rei e sacerdote. Mas tinha um problema para os judeus. Sabem por quê?
Os sacerdotes vinham da tribo de Levi. E os reis vinham da tribo de Judá, porque eram descendentes de Davi. Como é que o Messias pode ser ao mesmo tempo rei e sacerdote? É como se para ser uma coisa você tivesse que ser brasileiro e boliviano. Mas como é que você pode ser as duas coisas? Ou você é brasileiro ou é boliviano. Então a Bíblia explica, não. Segundo a dinastia, ele é de Judá. Mas ele é sacerdote como Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, mas não era da tribo de Levi. Por isso Jesus é Deus, rei e sacerdote. Agora, com quantos anos Jesus foi batizado? Alguém sabe me dizer? Vamos ler lá Lucas capítulo 3, verso 23. Lucas capítulo 3, verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Uma coisa que me chama a atenção é que a profecia de Daniel aponta, isso foi uma coisa que eu até há pouco tempo eu ensinava e agora eu estou mudando. Mesmo quando eu dei aula para vocês, viu, pastor Diego? Eu sempre ensinava assim, não, as profecias de Daniel apontam a época do início do ministério do Messias e não ao nascimento dele. Eu estou aqui perante uma câmera admitindo que eu estou mudando a minha ideia. Sabe por que eu estou mudando a minha ideia? De fato, se você pegar a cronologia de Daniel, ela aponta o ano 27, quando o Messias começaria a pregar. Mas hoje eu estou chegando à conclusão que, por tabela, a profecia de Daniel também marcava a época do nascimento do Messias. Sabe por quê? Se ele deveria começar o seu ministério no ano 27, como sacerdote e como rei, como Messias, e a Bíblia fala que ele tinha em torno de 30 anos, vamos ver uma outra passagem. Números 4, versos 13 e 47. Números 4, 3 e 47. No capítulo 4 de Números, verso 3, diz: da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Está falando dos sacerdotes. A mesma coisa diz no verso 47. Verso 47. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entrarem para cumprir a tarefa no serviço e levarem os cargos da tenda da congregação. Ou seja, qual é a idade mínima para alguém ser sacerdote, ser ungido sacerdote? 30 anos. 30 anos é a idade mínima. Por isso que Lucas fala que Jesus começa o ministério dele em torno de 30 anos. Agora raciocine comigo. Daniel marcou quando ele começaria o ministério dele como sacerdote. Se quando ele começou o ministério dele como sacerdote, ele tinha que ter 30 anos, não é isso? E isso aconteceu no ano 27, então obviamente ele tem que ter nascido quando? Mais ou menos entre 3 e 4 anos de Cristo. Concordam comigo? E é justamente a época que Jesus nasceu. Jesus nasceu entre o ano 3 e 4 antes de Cristo. Então os judeus já sabiam a época em que ele ia começar o ministério dele. Se ele teria que começar o ministério com 30 anos, então é só jogado ali para trás, você tem mais ou menos a época que ele nasceu. Então hoje eu chego à conclusão que as profecias de Daniel também apontam o nascimento de Cristo. Por isso que Lucas fez questão de falar a idade com a qual ele começou o seu ministério. Quando, porém,